Bom dia a todos vocês, paz nesse coração lindo, pedindo ao Pai que te abençoe abundantemente para um dia muito feliz, cheio da sua graça, pedindo também a sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. O título de hoje é Por que Jesus curava? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de bater papo bem rapidinho com vocês sobre a situação em que nós estamos vivendo atualmente. Eu acho que todos vocês neste momento já observaram que incluir política dentro da Igreja de Deus é um erro muito grande. Vocês estão observando a animosidade que existe dentro das igrejas? Uma igreja brigando com outra, uma igreja enfrentando a outra, brigando por causa do outro candidato, acusando candidatos de maneira horrível. Eu não quero entrar em pormenores porque eu não gosto de entrar nessa esfera maligna. Mas o que eu quero é que vocês reflitam na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que Ele pediu para os seus apóstolos fazerem. E é isso, meus irmãos, que a gente tem que fazer. A gente tem que ir e levar a palavra de Deus. A gente não pode colocar a coisa do homem dentro da nossa igreja. A gente tem que pregar, a gente tem que ensinar o povo a amar e não a odiar. Amar o nosso próximo cada vez mais. Mas como é que a igreja vai ter essa autoridade se ela vem em frente à câmera de televisões acusando candidatos, falando coisas horríveis? O exemplo de Jesus Cristo tem que ser sempre presente nas nossas igrejas. Então, gente, nós temos que reavaliar essa nossa atitude e colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, porque é Ele a meta de todas as igrejas, ensinando a lei do amor, os mandamentos, ensinando a sabedoria de Deus. Consequentemente, o povo vai saber agir corretamente neste mundo de acordo com Jesus Cristo. Mas nós não podemos inserir dentro da igreja essas coisas tão negativas que estão acontecendo hoje em dia. Nós vimos no passado que Deus muitas vezes castigou os israelitas. Deus estava uma época tão irado com a sua igreja que a igreja foi totalmente destruída. Vejam, gente, será que a gente está pregando por bênçãos ou por maldição? Vamos pensar sobre isso, porque a justiça de Deus é implacável contra a desobediência. E nós, pregadores, temos que pregar para Cristo, em Cristo, aquilo que Ele quer através da sua palavra. Então, mais uma vez, a gente tem que ter a figura de Cristo em tudo o que nós fazemos, em todas as nossas atitudes dentro da nossa igreja, para que Jesus Cristo esteja presente. Se for ao contrário, a presença é satânica. Me desculpem, meus irmãos, mas faz parte da minha posição como pregadora do Senhor alertar a todos para que voltem imediatamente à palavra de Deus e que comecem a pregar a sua palavra, porque só assim as bênçãos virão sobre o nosso Brasil. Nós queremos bênçãos e não maldição. Então, vamos fazer por merecer, vamos fazer o trabalho para Deus, não para o homem, não para o Satanás. Vamos manter os nossos fiéis em Cristo, não no ódio. Então, vamos agora ao nosso estudo de hoje, que é a comparação de Mateus, Marcos e Lucas.
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde eles estavam, insistiam que não as deixasse. Lucas 4:42. Aqui nós estamos comparando Marcos e Lucas. Marcos está falando que de madrugada, ainda estava escuro, Jesus levantou-se. E Lucas vai dizer que ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Então, de madrugada, madrugada dá a impressão que é uma hora assim, das 3 da manhã até de manhãzinha, né? Às 4, 5 da manhã. Nós muitas vezes chamamos de madrugada, mas como ele fala, ao romper do dia, nós sabemos que é depois das 5, mais ou menos, né? Então, dá para a gente ter uma ideia que Jesus estava em um lugar, dormindo, levantou-se e saiu da casa. Então, ele estava dormindo em uma casa e ele saiu e foi para um lugar deserto, ou um lugar solitário. E daí Marcos vai acrescentar que ele ficou orando. Quando Jesus nos fala sobre oração, normalmente ele nos fala para a gente entrar no nosso aposento, ficar em um lugar privado, ali tranquilo, para ter a capacidade de conectar-se com Deus. Nós temos isso nas Escrituras. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6, versículo 6. Lucas vai dar mais informações, ele vai falar: as multidões o procuravam e quando chegaram até onde eles estavam, insistiam que não as deixasse. Por que é que as multidões estavam fazendo isso? Porque elas queriam mais curas. Jesus estava lá no seu lugar solitário, orando, e aí os apóstolos vieram procurá-lo, porque todas as pessoas, já havia uma multidão de pessoas lá esperando por nosso Senhor Jesus Cristo, e interromperam a oração de nosso Senhor Jesus Cristo para dizer que todos os estavam procurando. É natural essa atitude dos apóstolos, porque eles apenas estavam começando o seu aprendizado. Jesus estava ensinando para eles, pouco a pouco, a serem pescadores de homens. Mas esse aprendizado foi rápido, porém, ele aconteceu em muitos passos. Mas os apóstolos também estavam maravilhados com a capacidade de nosso Senhor Jesus Cristo de apenas colocar as mãos sobre a pessoa ou tocar a pessoa e a pessoa já está curada. Então, isso é compreensível. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Marcos 1:38. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Lucas 4:43. Aqui nós vemos nessa comparação entre Marcos e Lucas que Jesus, ao invés de atender aquilo que os apóstolos queriam, que ele fosse imediatamente atender a multidão que o estava procurando, mas Jesus fez o contrário. Ele queria ir para outro lugar, para os povoados vizinhos. E Jesus disse que é para isso que ele veio. Para que Jesus está falando que ele veio? Para pregar, principalmente. Porque veja que apenas curar sem a pessoa conhecer o Evangelho, sem o arrependimento,
sem haver aquela conexão com Deus, não tem motivo nenhum de realizar a cura. Quer dizer, ele iria curar a pessoa e ia continuar no seu pecado, sem entender nem o porquê que elas foram curadas. Então, Jesus veio principalmente para pregar. E a cura faz parte da vinda de Jesus, e nós vamos responder no final por que é que Jesus curava. Lucas, ele vai falar que é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades. Quer dizer, o povo já conhecia sobre o Antigo Testamento, mas era necessário que as pessoas entendessem sobre a boa nova. Muita coisa nova Jesus trouxe no Novo Testamento, então nenhum de nós devemos ficar com os pés lá no Antigo Testamento sem entender a boa nova. É essencial que a gente entenda a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí, porque para isso foi enviado, ele está dizendo a mesma coisa, para isso que eu vim. Daí Jesus tira toda aquela motivação deles e Jesus diz, não, vamos para outro povoado, vamos pregar em outro lugar, porque não foi para isso que vim. Veja que realizar cura é aquilo que a maioria das pessoas querem. As pessoas querem ser curadas. E a multidão estava lá para serem curadas, cada um com o seu mal. Como hoje em dia as pessoas estão implorando por cura material, cura espiritual em todos os sentidos. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que, em primeiro lugar, a gente deve aceitar a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Mas esse processo de aceitar não é só abrir a boca e falar, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não é, a gente tem que conhecer o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer a pessoa maravilhosa que Ele foi aqui na terra e como ser supremo, como Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele espera de nós. E daí, conhecendo isso tudo, a gente aceita os termos do contrato. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente tem que conhecer o nosso Pai, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque a gente tem que saber por que a gente está aceitando Jesus como nosso Salvador. Como eu falei no começo, até as igrejas erram. Imaginam pessoas individuais, que nós formamos igrejas, juntos somos igrejas, mas individualmente falando, cada um de nós temos que conhecer Deus para que, como igreja, a gente haja corretamente. A gente não comece a meter os pés pelas mãos e a agir de uma maneira não aceitável para Deus e dizer que é assim que Deus quer. Vocês me entendem? Então a gente tem que conhecer Deus e Jesus estava falando sobre isso, que não é para isso que ele veio, simplesmente para ser o curandeiro. Não, Jesus queria transformar as pessoas, Jesus queria pescá-las para Ele definitivamente, e Ele só iria ser capaz disso ensinando a boa nova, pregando para eles. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios, Marcos 1:39. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia, Lucas 4:44. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, Mateus 4:23. Então aqui nós estamos comparando os três apóstolos, Marcos, Lucas e Mateus. Marcos está falando que Jesus percorreu toda a Galileia.
Mas aí Lucas fala que Jesus estava pregando na Judéia. E depois Mateus, Jesus foi por toda a Galileia. Daqui a pouco vou mostrar para vocês um mapa para vocês entenderem o que é que isso significa. Ensinando nas sinagogas, todos eles disseram que Jesus ensinava nas sinagogas. De acordo com Marcos, Jesus pregava nas sinagogas expulsando demônios. De acordo com Lucas, ele pregava nas sinagogas. De acordo com Mateus, ele ensinava nas sinagogas deles, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Veja que ensinar e pregar são dois componentes da fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza Jesus estava ensinando aos apóstolos, porque nós sabemos que eles realmente aprenderam. Agora, para a multidão, Jesus estava pregando, que só aprenderam aqueles que converteram, por isso está aí essa mudança no linguajar. E Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava curando todas as enfermidades e doenças, enfermidades materiais e espirituais, tudo. De quem? Entre o povo. Então, Jesus estava realizando essas curas para o povo, não para os membros da sinagoga. Agora mostrando para vocês o mapa de Israel. Desculpe estar em inglês, mas as palavras são próximas do português. Então, Jesus estava pregando em toda esta região. Quando se fala de Judeia, está falando aqui da região central, que está Jerusalém, Belém, toda essa área, e Samaria, Nazaré, Cafarnaum. E essa parte aqui pertence à Galileia, que está ao norte. E aqui está o mar Mediterrâneo. Então, todos esses nomes são muito familiares para nós, porque Jesus percorreu toda essa área, pregando em pessoa a boa nova. E toda essa área, hoje em dia, nós chamamos de Israel. Vemos que Jesus pregou na Judéia, Jesus pregou em toda a Galileia, quer dizer, Jesus estava pregando em toda aquela região de Israel. E ele não perdeu tempo, foi o tempo todo levando a boa nova. Não parando para fazer política com os seres humanos, não, Jesus estava pregando a boa nova. É para isso que ele veio. Gente, nós temos que entender isso. O papel do pregador é salvar almas. Nós temos que salvar almas para Deus, levar as pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo. Não para a igreja terrena, não para o pregador, mas a gente leva almas para nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo, em pessoa, ele caminhou por toda essa área, levando a boa nova, também curando, que fazia parte do processo. E no final eu vou explicar o porquê que Jesus curava. Mas agora eu vou ficar só nessa comparação por uns minutos. No final, apenas Mateus vai falar da expansão dessa pregação de Jesus Cristo, que multidões estavam vindo e seguindo Jesus, ansiosos para receber essa cura. Muitos estavam convertendo no processo, porque com Jesus pregando a boa nova e também realizando a cura, isso trazia a conversão. Mas nós vamos ver que o primeiro motivo que essa multidão veio foi a cura. Por que é que vocês acham que foi por isso? O primeiro motivo que Jesus curava era para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Leitura de Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Aí Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Esse processo de cura também causou sofrimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Veja que o ciúme, a inveja e tudo mais, quando Jesus curava e curava e curava, a grande multidão se convertia a ele. O que aconteceu com o outro lado? O que os judeus fizeram? Os judeus passaram a odiar Jesus Cristo. Enquanto o povo recebia a cura, Jesus estava sendo maltratado. E estava recebendo todos os maltratos do ser humano. É uma coisa assim difícil da gente entender, mas não é que Deus estava castigando nosso Senhor Jesus Cristo, mas era necessário que ele viesse e sofresse tudo isso por nós, para que a gente vivesse a vida que a gente vive hoje. Hoje em dia, a gente só está no pecado porque é a nossa escolha. A gente só está sob influências malignas, influências satânicas, porque a gente está escolhendo. Porque se a gente viver uma vida cristã, uma vida em Cristo, nada nos atinge, nós estamos completamente limpos, porque Jesus já veio e fez essa limpeza para nós. O segundo motivo que Jesus realizava curas é para o povo saber que os seus pecados foram perdoados. Veja que o povo da antiguidade, eles tinham o conhecimento de que o pecado os tornava impuros. Veja que receber uma cura para eles significa que eles estavam puros, eles estavam limpos de todo o pecado. E com essa cura, aí vem o item 4, que mostra que apenas Jesus Cristo tinha a autoridade de perdoar os pecados. Porque veja que qualquer um lá na sinagoga pode falar se os pecados estão perdoados, mas apenas Jesus Cristo, na realidade, tem essa capacidade de perdoar a pessoa completamente, a limpando completamente de todos os males deste mundo. Esse foi o número 3, eu troquei, e agora o número 4 era que esses milagres mostravam o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda aquela plateia ali assistindo Jesus Cristo, inclusive aqueles que o crucificaram, não eram capazes de realizar esse tipo de milagre que Jesus estava realizando. Então, isso provava para todos o imenso poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo dia trouxeram uma pessoa cega para Jesus curar. Então está escrito em João uma conversa em que eles tiveram com Jesus. Está escrito em João 9, 2. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Não sei se vocês entenderam, mas nesse caso a cegueira não era culpa de ninguém, nem do cego, nem dos pais.
mas é algo que aconteceu pela influência deste mundo. Jesus diz que isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nesta pessoa. O que é que acontece quando a pessoa está enferma? Pode ser cegueira ou qualquer tipo de doença. Olha, gente, se a obra de Deus não se manifestar dentro dessa pessoa nesse momento, eu acho que nunca vai manifestar, porque a pessoa começa a questionar o porquê disto, o porquê daquilo, começa a se arrepender. Então, toda obra de Deus se manifesta na pessoa com a doença, porque normalmente a pessoa vai procurar mais a Deus, tende a pedir perdão, tende a refletir sobre a sua vida. Aí Jesus diz que ele precisa realizar a obra daquele que o enviou enquanto é dia, porque quando vier a noite, ele não pode realizar. O que é que significa isso? Significa que nós temos a vida. Como Jesus estava aqui na terra, tinha a vida. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele estava curando. E ele era a luz do mundo, porque ele estava em pessoa aqui na terra. Mas depois que ele se retirou, a luz do mundo também se retirou com ele. Que na nossa vida também é o tempo que a gente tem para a gente verificar e realizar a obra de Deus em nós, aprendendo a palavra de Deus, nos transformando, sendo uma pessoa melhor, deixando os males humanos nesta terra. A gente tem que cada vez mais se voltar para Cristo, tirando o pecado das nossas vidas cada vez mais e mais e mais. A gente vai pecar, a gente vai cair, sim, mas para isso existe o arrependimento que todos nós conhecemos. Nós temos que arrepender, pedir perdão e não pecar mais. É simples, não é fácil, mas a teoria é simples. Aí, na vivência, a gente vai pedindo forças para Deus e a gente vai realizando, vai conquistando o nosso galardão, como o apóstolo Paulo diz, pouco a pouco. Quando Jesus diz que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, quer dizer que ele saindo aqui dentro está também o Satanás. E a gente tem que tomar muito cuidado, que é para a gente não viver em trevas. A gente não pode se aderir de maneira nenhuma às forças malignas. A gente tem que buscar a luz de Deus, que ele não está aqui, mas ele tem ciência de tudo que está à nossa volta. Ele tem a capacidade de nos proteger contra as forças malignas. Mas veja que Jesus não é comandante de pessoas que estão no pecado, de pessoas que estão aderidas ao Satanás, não. Para Jesus nos ver como um ser voltado para ele, nós temos que fazer a sua vontade, não é? Temos que ler a Bíblia, nós temos que transformar a nossa vida, porque senão nós continuamos na escuridão. A gente não pode perder o nosso tempo valioso com as coisas das trevas. Número 5, Jesus realizou milagres que é para que o povo acreditasse nele. Veja que fazendo algo que ninguém poderia fazer, com certeza o povo ia dar crédito a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nosso Senhor Jesus Cristo aparecesse lá na praça de Jerusalém, simplesmente falando, não mostrando para eles nada de extraordinário, veja que para um povo que não tinha conhecimento de Deus, não sabia quase nada sobre o caráter de Deus, seria muito difícil de se transformar, de conhecer a boa nova. Então, os milagres eram necessários para que eles acreditassem em Jesus Cristo. O motivo número 6 é que os milagres foram feitos com um propósito. Jesus não realizou milagres para todos.
Veja que até Herodes queria um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nosso Senhor Jesus Cristo não atendeu a Herodes. Lendo para vocês Lucas 23:8, que está escrito: quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Lucas 23:9. É bom a gente pensar que a gente tem que ter crédito para a gente merecer. Herodes não merecia, então Jesus simplesmente não lhe deu nenhuma resposta. E muitas pessoas foram curadas porque vieram até Jesus e pediram que queriam a cura. Veja que é interessante que a gente tenha uma fé tão grande, que a gente tenha essa certeza dentro de nós que Jesus pode nos curar. Então, é válido a gente pedir por cura a nosso Senhor Jesus Cristo, mas também é válido que a gente peça por essa cura sabendo que a gente tem algum crédito com Ele. Pensem nisso. Então, são esses os principais motivos pelos quais Jesus curava. Tem outros, mas para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, pedindo ao nosso Pai que os abençoe abundantemente hoje e sempre, que a sua família, que todos à sua volta estejam repletos de paz, para que a sua vida esteja em completa harmonia e você tenha oportunidade de refletir nas palavras de Deus e aplicá-las em suas vidas. Bom dia, meus irmãos, muita paz e muito obrigada pela sua participação.